Eu já começo esse vídeo pedindo o seu like, porque eu assisti todo o fim de semana do Desafio do Milhão da Índia, então eu acho que eu mereço. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se liga aí. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o horrível Desafio do Milhão que aconteceu no último fim de semana no Thermal Club. Eu já tinha alertado aqui semana passada, quando eu fiz um vídeo que era bem mais informativo, né, onde eu estava abordando especialmente a questão das regras e tudo mais, mas na minha opinião o Desafio do Milhão ele não tinha muito para empolgar. Só que a questão é que dentro da pista ele foi muito pior do que o que eu tinha de expectativa e acabou sendo um momento que vai ligar um certo alerta a respeito do futuro da Indy. Bom, vamos começar aqui primeiro, algo que foi difícil de entender é a questão sem contar o calendário em si, né, a gente viu 9 horas de teste ao longo de 2 dias, né, é até curioso porque uma reclamação constante que os pilotos têm é que eles não têm tanta oportunidade de treinar, né, durante os finais de semana da Indy, né, até porque desde a pandemia, por uma questão de corte de custos, a Indy reduziu o seu programa de 3 para 2 treinos livres. Tivemos uma classificação muito curta e aí quando chega no domingo são as corridas, a gente teve lá as baterias classificatórias que já foram ruins por si só, né? Especialmente porque como classificavam os 6 primeiros, basicamente do primeiro ao quinto colocado ninguém movia um dedo para uma ultrapassagem, tentar algo diferente, ninguém queria saber. E a grande disputa acabava sendo pelo 6º lugar, né? Então na corrida 1 a gente teve o limite, a corrida foi encerrada inclusive por limite de tempo, por conta daquele acidente logo na largada entre o Scott Dixon, o Romain Grosjean e o Rinus VeeKay. Então essa briga ficou um pouco menor, mas era a briga ali pela vaga do Colton Herta. E depois na corrida 2, o fator interessante foi a McLaren ter largado fora do top 6, que aí todo mundo começou a brigar, mas foi a única briga relevante mesmo pelo 6º lugar. E aí chegou, é claro, a corrida principal, onde, enfim, é inacreditável, um dos piores regulamentos que eu já vi, que era uma corrida de 20 minutos não, né, de 20 voltas, né, mas que com o intervalo de 10 voltas ela tem um intervalo de 10 minutos, né, quando chegasse na metade já tem um intervalo de 10 minutos, que não fazia nenhum sentido, né, esse intervalo ia servir para reabastecimento e, enfim, não podia trocar pneu. Disseram que era um formato feito para TV, mas não funcionou para TV, até porque, inclusive, é a menor audiência de uma corrida da Indy que não concorreu com a NFL em 2 anos, desde a GP do Iowa de 2022, que foi, enfim, que era rodada dupla e tudo mais, a gente não tinha uma audiência tão baixa lá nos Estados Unidos. E, enfim, a gente viu uma corrida em que as 10 primeiras voltas não teve corrida, porque o Colton Herta, que é um piloto que utiliza uma estratégia de se arrastar na pista e de poupar os pneus para que ele pudesse atacar tudo nas voltas finais, e quando o resto do grid meio que nota que o Colton Herta está fazendo, todo mundo começa a repetir, e aí a gente vê 10 voltas de carro se arrastando, depois o intervalo, o Herta até, a estratégia dele até funciona, ele sai de 10º para 4º, mas enfim, a gente basicamente teve toda essa coisa, 9 horas de teste, uma classificação curtíssima, etc, essas corridas, pra gente ver no fim 10 voltas de disputa. Não tem problema na corrida ser chata, não tem problema no Alex Palou vencer da forma dominante que ele venceu. O problema é não ter corrida como não teve. Então basicamente foi todo esse circo armado pra gente ver 10 voltas. Tudo isso rompendo o conceito de All-Star que a gente tem nos Estados Unidos. Os eventos All-Star, em sua maioria, eles não são tão legais. São coisas que são feitas por fã. Por exemplo, a NBA, por exemplo, faz o jogo All-Star dela, sempre é um grande evento, tudo mais. A galera compra, sempre lota, porque a galera quer ver os caras. A NFL mudou o formato do Pro Bowl, mas também o Pro Bowl sempre chama atenção porque a galera quer ver os grandes jogadores lá. E nesse caso do Thermal Club, nem isso os fãs puderam ter, porque os fãs não poderiam acessar o Thermal Club. Basicamente, o ingresso mais barato era $500. Enfim, é um formato que foi feito para TV, mas não funcionou. Eu duvido que alguém se sentiu atraído pela Indy vendo isso. Foi um formato muito errado. E o pior de tudo, a próxima corrida da Indy é daqui a um mês. Então, basicamente, o campeonato ele vai chegar em maio para as 500 milhas de Indianápolis, mais frio do que nunca. Porque a gente teve uma corrida 2 semanas atrás, teve essa corrida que não vale de nada para o campeonato, não vale pontos, só valia uma premiação risória, inclusive, né? O negócio ficou chamado de Desafio do Milhão, sendo que não tinha milhão, porque a gente não conseguiu arrecadar dinheiro suficiente, não conseguiu arrecadar $1 milhão em patrocínio, etc, para dar isso para o vencedor da corrida, é simplesmente patético. E a próxima corrida é daqui a um mês, então, tipo, não faz sentido, não faz sentido. É uma péssima solução que a gente teve
para tentar repor o Texas no calendário. A Indy que perdeu o Texas por incompetência própria de colocar, de arranjar uma nova data para a corrida. A gente sabe que existem dificuldades logísticas, a gente sabe que a Indy não pode acessar toda a pista nos Estados Unidos por conta da NASCAR. A NASCAR é dona da maioria dos ovais, por exemplo, que é uma dificuldade de você encontrar uma pista onde é possível vender ingressos, angariar patrocinadores, mas é justamente nesses momentos que a gente espera uma expertise maior do Roger Penske. Afinal, ele é o cara que construiu a Penske da forma que construiu, ele é o cara que segurou a onda da Indy na pandemia, mas ultimamente não tá dando. A gente espera que a Indy avance em vários aspectos e a Indy parece estagnada, ao mesmo tempo em que a Indy tem um produto muito legal. A Indy tem pilotos famosos, pilotos que passaram pela Fórmula 1, como é o caso do Romain Grosjean, como é o caso do Marcus Ericsson. A Indy tem produtos próprios, pilotos próprios que são populares em redes sociais, o Joseph Newgarden o Pato O'Ward A gente tem talentos grandes do automobilismo como o Alex Palou, como o Colton Herta, né? O Colton Herta não tem andado muito bem, mas é um grande talento, é um cara que a gente gosta de ver. A Indy ela tem todos os elementos para ser uma categoria muito grande, mas aparentemente na mão do Roger Penske isso não tá dando certo. É um cara que parece que tem uma mente muito pequena pro brinquedo que ele tem nas mãos. A Indy tem um potencial muito maior. E eu não acho que as dificuldades da Indy são justificativas para rolar esse tipo de coisa, entendeu? O Mundial de Endurance esteve num período ruim anos atrás. Olha o que virou o Mundial de Endurance hoje. Olha como a Fórmula E, por exemplo, evoluiu como campeonato, como marca global. E a Indy, que tem um produto excelente em mãos, tem a oportunidade de expandir e não vai. Por quê? Porque falta competência, falta pensar um pouco mais fora da caixa para arranjar soluções e deixar o campeonato mais movimentado. No fim de tudo, a gente teve um fim de semana descartável, uma pré-temporada de luxo. Foi basicamente um grande churrasco dos membros do Thermal Club, com uma corrida de Indy passando no fundo. E o campeonato fica morno. Daqui um mês só, a gente vai até Long Beach ver como é que andam as coisas. A gente vai chegar no mês de maio com 3 corridas disputadas, 3 corridas de campeonato. Porque aparentemente teve esse fim de semana aí completamente descartável. Espero que a Indy não retome essa ideia. Ou caso queira retomar, programe de uma forma direita. Coloca antes da temporada começar, quem sabe? Ou então que faça, como na época do Marlboro Challenge, faz a corrida no sábado e depois uma corrida domingo valendo coisa. Tente angariar patrocinadores para que o desafio do milhão não valha $500 mil. Entendeu? Sei lá, eu tô falando como jornalista, mas eu acho que o Roger Penske tem a obrigação, por ser quem ele é, de buscar mais pela Indy, de fazer mais, de tornar esse produto melhor. Ou então, acho que tá na hora de passar ele de mãos para frente. Enfim, esse é o desabafo de hoje, quero que vocês comentem, deixem o like aí, o que vocês acharam do desafio do milhão. E eu volto semana que vem, já que a próxima corrida é só daqui a um mês, mas a gente arranja o assunto até lá. Abraço!